E aí, jovens, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre como tirar o visto americano de turismo, o famoso visto B1, B2, sem pagar a empresa para fazer o processo por você. Vamos lá! Como o processo é demorado, esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Mas se você está interessado em tirar esse visto americano, não quer gastar com a empresa, esse vídeo é para você. Então segura um pouco, preste atenção e vamos tentar ser rápido aqui para o processo não ficar ruim para vocês. O processo para fazer o visto pode ser intimidante no primeiro momento. Você não sabe por onde começar. Alguns diálogos são no idioma inglês, você tem que pelo menos o básico ali ler ou seguir o roteiro que eu estou passando para vocês aqui, para que você consiga preencher o formulário, responder as perguntas que o consulado quer que você responda e seguir com o processo. As empresas que fazem esse processo, que trabalham com isso, que fornecem esse serviço, eles se valem da fama, da dificuldade, a falsa impressão que é algo difícil de fazer e que eles, como empresa, têm alguma vantagem diferente, algum contato diferente nos consulados para facilitar esse processo do visto. As empresas, elas fazem o mesmo formulário que você faz. Então, você pode preencher o formulário, dar entrada no seu processo, fazer todo o procedimento online sem gastar um centavo. Eu mesmo já fiz dezenas de processos de visto americano para amigos, parentes, para conhecidos, para familiares. Então, não tive dificuldade no começo. Tem algumas perguntas que você vai notar e você pode ficar com dúvida sobre como responder, que a gente vai discutir no decorrer do vídeo, mas vocês vão ver que não tem dificuldade. As empresas especializadas cobram entre 300 e 800 reais para fazer esse processo. Na verdade, é preencher o formulário e dar entrada num sistema para fazer um agendamento. Nada demais. Depois de ter feito tantas vezes esses formulários, esses processos de visto, eu passei a meio que acertar quando a pessoa tinha um perfil ou não de aprovação do visto. Já teve situações de uma família que chegou aqui para falar comigo de amigos e eles contaram a história e disse: olha, eu acho que o visto de você vai ser negado. Por isso. Vocês vão tentar se quiser, mas eu acho que não passa. Por isso, e deu os motivos. O pessoal optou por esperar mais um pouco, porque é um gasto, se eu ver mais pra frente, eu vou falar nisso, tem que realmente pensar nisso. Tá, mas sempre foi difícil tirar esse visto americano? Sempre foi difícil, mas nos últimos anos houve um aumento na rigidez pelos consulados americanos que foi diretamente proporcional à quantidade de brasileiros que está ficando ilegal nos Estados Unidos. Quando aumenta a quantidade de pessoas, principalmente pessoas que tiveram um visto de turismo concedido, que acabam ficando nos Estados Unidos, eles aumentam o pente fino, aumentam a rigidez, aumentam as análises e acabam negando até para aquela pessoa que queria realmente ir para passear, mas o perfil estava um pouco fraco e devido a essas outras pessoas que ficaram ilegais, ele acabou tendo o seu visto negado também. É aquela velha máxima, né? Por conta de erro de uns, muitos pagam. Eu vou explicar o fato que você ter um visto aprovado não necessariamente implica que você vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Tem vários exemplos aqui de pessoas que viajaram com o visto aprovado, ao chegar no aeroporto, foram obrigados, tiveram o visto cancelado, foram obrigados a voltar para o Brasil na entrevista do aeroporto, por os motivos que eu vou falar um pouco também. Vocês têm que lembrar que o oficial de imigração nos aeroportos, ele tem total autonomia para autorizar ou não a entrada de uma pessoa no país. Se o oficial de imigração suspeitar que você está indo para ficar por qualquer motivo, ou se ele tiver informações que a imigração passou para ele previamente através de uma análise de perfil que você foi para ficar, ou que você mentiu na entrevista, ou que você fraudou a sua entrevista de visto, ele vai negar a sua entrada. Eu não sei se você sabe, mas a imigração americana, ela pesquisa os passageiros que estão com passagens compradas antes da pessoa ir para lá, verifica em grupos de WhatsApp, verifica em redes sociais, para saber se aquela pessoa está dando algum indício que está indo morar nos Estados Unidos. Por exemplo, você fez entrevista, aprovou, comprou passagem, seu nome é informado para a companhia aérea informa a imigração americana, ó, essas pessoas vão chegar aqui no voo tal, ele vai e procura, mas essa pessoa aqui está num grupo que eu estou infiltrado e ele está perguntando como é que matricula o filho na escola, como é que tira uma carteira de habilitação, como é que aluga uma casa, e ele já se liga, por que o cara está pesquisando isso? Porque ele vai ficar, chega no aeroporto, ele vai para a salinha, já falo da salinha para vocês, e inevitavelmente ele vai ser mandado de volta para o Brasil.
Um bom exemplo dessa questão de você ter o visto e não conseguir entrar é o familiar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, então eu tirei o visto da família inteira, esposa e meus 2 filhos. O mais velho vai fazer 18 anos, ele tirou junto comigo, viajou comigo para lá. Daqui a pouco o mais velho resolve ir para lá sozinho. Opa, um guri de 18 anos, tem o visto, já entrou anteriormente nos Estados Unidos, luz vermelha. Luz vermelha vai acender lá, ele vai ser levado para a salinha. Que salinha é essa? Essa salinha é onde as pessoas suspeitas, elas vão para uma entrevista mais rigorosa, uma análise mais profunda. Eles vão conversar, vão tentar jogar você em contradição, vão te deixar literalmente horas na espera, vão deixar você suar, vão deixar você com fome, com sede. É a mesma estratégia utilizada em delegacias de polícia, aquelas que a gente vê em filmes americanos. Muita gente vai preparada para ficar, mas com toda a documentação do turista. Compra ingresso e parque, compra passagem de volta, aluguel de carro, hotel, mas é tudo pensado. Essa pessoa vai para ficar e mesmo assim ele prepara toda uma história, cobertura para a imigração não embraçar. Mas os caras da imigração são bons. Eles meio que acertam quando a pessoa está aí para ficar. Principalmente no perfil de idade. Entre 18 e 30 e poucos anos é um perfil clássico de imigração. Então é a idade que uma pessoa sozinha vai para morar nos Estados Unidos. É difícil um idoso, uma pessoa de 70, 60 anos, querer aventurar. Eles sabem disso também. Então existe meio que uma faixa etária de alto risco para os americanos. Muitas pessoas que foram, inclusive amigos, que foram para essa salinha relatam que é uma pressão forte que os americanos vão lá para tentar derrubar a tua história, para saber se você realmente está falando a verdade ou se você está mentindo. E mesmo que esteja falando a verdade, muitas vezes eles não acreditam e você volta para casa. Eu tenho um exemplo também, outro caso, um amigo do trabalho, um cara estabilizado, com a vida tranquila, que realmente tinha ido a turismo para os Estados Unidos. Ele, a mulher e os filhos chegaram no aeroporto e infelizmente caíram na malha fina e foram mandados de volta para o Brasil. O visto foi cancelado de imediato porque ele tinha um irmão que estava ilegal nos Estados Unidos. Mas ora, isso não aparece na hora da entrevista do visto? Às vezes não. No formulário DS-160, que falaremos posteriormente, você tem que informar se você tem parentes nos Estados Unidos. Se você fala que não e depois aparece no processamento que sim, acabou para você. Se você falar que não e realmente não tem, mas depois que você fez a entrevista, algum parente foi e ficou legal, você não, no momento da entrevista, você não mentiu, mas até você chegar nos Estados Unidos, seu irmão ficou ilegal. E isso, eles fazem esse cruzamento nesse meio tempo. E foi isso que aconteceu com o meu amigo. Ele fez a entrevista, estava tudo certo, a entrevista demorou, depois de entrevista demorou meses para viajar, quase um ano para viajar. Nesse meio tempo, o irmão dele ficou ilegal. Quando ele chegou lá na imigração, ele, que não tinha nada a ver com isso, foi barrado e teve que voltar. Mas, gente, isso é um tema polêmico. Eu vou tentar ser rápido aqui para não enrolar, que esse vídeo já vai ser longo. Minha intenção aqui não é discutir imigração, isso não é meu papel. Nós estamos discutindo aqui como processar e fazer o visto P1, B2, negócio turismo. Hoje em dia, os americanos, eles analisam, além do perfil financeiro, se você tem ou não um perfil de viagens. O que é um perfil de viagens? Não estou falando de perfil de Instagram. Ah, não, eu gosto de passear, eu roubei meu passaporte, pô, eu fui para a Europa, eu fui para o Chile, eu fui para a Argentina. Então eu sou um cara que gosta de viajar. Eles olham, minha renda nem é tão boa como eles esperam, mas eles vão, não, o cara mas realmente ele viaja muito e ele está vindo para cá para viajar. Se ele quisesse vir só para os Estados Unidos para morar, ele não tinha esse monte de viagem fora. E sim, eles olham rede social. Pessoal, mas chega de enrolação e vamos botar a mão na massa. Vamos mostrar como é que faz? Vamos lá, pessoal. Não sei nada sobre visto americano, então eu vou começar pesquisando sobre isso. Visto americano. Tá, eu vou clicar no primeiro link aqui. Em seguida, clico em vistos de não imigrante. Então você clica nesse link aqui, formulário de solicitação DS-160. Aqui eu vou ter que escolher o local onde eu vou aplicar meu visto. No Brasil pode ser um desses 5 locais aqui. Então, Porto Alegre. Preencha um CAPTCHA, concordo aqui com as informações, um agree. Em seguida você copia aqui a identificação, né, da aplicação do formulário. E aqui tem uma pergunta de segurança que você pode escolher qualquer uma dessas aqui. No nosso caso vamos escolher aqui qual é o primeiro nome da sua avó, da mãe da sua mãe. Eu sempre gravo no bloco de notas o application ID e a resposta da pergunta de segurança. Para o preenchimento. Primeira pergunta, sobrenome, surnames. Mário da Silva, nome fictício aqui. Give names é os primeiros nomes.
no caso, João. Detalhe aqui, em campo nenhum aqui aceita acento, tá? Acento circunflexo, tio, agudo, nada. E o nome completo no alfabeto nativo. Nós do Brasil não somos obrigados a informar, mas eu sempre informo, porque não custa nada, né? Você tem outros nomes, às vezes um nome religioso, um nome artístico, profissional, etc. Você tem um telecode que representa seu nome. Quem tem os telefones de antigamente lembra que cada número tinha 3 letrinhas e você podia formar um nome com esses telecodes aí. No caso, não. Sexo, apesar dessa guerra toda aí que existe hoje, masculino e feminino. Independente do que você... Aqui é o masculino, que é o nosso João. Estado civil, que é casado, união estável com e sem documento, solteiro, viúvo, divorciado, legalmente separado ou outro. Data e local de nascimento, salva. Região de nacionalidade, no nosso caso Brasil. Eu posso morar no Brasil, mas ser de outro local. Você tem outra nacionalidade? Isso aqui para pessoas que... Brasil aqui que tem nacionalidade europeia, muita gente aqui do sul tem, no caso do João não. Você é residente permanente de outro país, você é brasileiro, mas mora em outro país. O número de identificação nacional, no nosso caso eu sempre coloco o CPF, no caso do João é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o Seguro Social americano, que não é o caso, não se aplica. E pagador de imposto americano, não. Próxima aba, viagem. Tipo do visto, no nosso caso é o B1, B2, negócio de turismo. Você tem planos específicos de viagem? Não, não tenho planos. Ah, então me diga a data que você vai chegar. Poxa. Enfim, escolha uma data qualquer coisa mesmo. Assim, não tenho planos. 10 de março de 2020, 10 dias. Você não tem planos, mas tem que informar tudo. Endereço de onde você vai ficar nos Estados Unidos. Não faço ideia. Eu escolho um hotel qualquer em Orlando. Já tem um que eu costumo usar, que é esse aqui. Super 8 Orlando. Eu pego o endereço dele aqui, American Way. Tá aqui, ó. Eu copio o endereço, volto, informo o endereço desse hotel. Você pode pegar qualquer hotel. Isso não vem ao caso, porque Orlando. Aqui eu vou tirar o CEP, é o zip code dele. O estado é Flórida, no caso desse hotel. E o zip code tá aqui. Quem está pagando a viagem, eu mesmo, outra pessoa, o meu patrão nos Estados Unidos ou uma organização. Travel Companions. Quem vai viajar com você? Você tem outras pessoas viajando com você? Sim. João está viajando com a esposa. Você faz parte de um grupo, organização? Não. No nosso caso, não. Sobrenome das pessoas: Mário da Silva, porque é minha esposa. Nome: Joana. João Joana, tá? É esposa. Vocês podem aqui, ó. Filho, outro parente, amigo, associado de negócio, pais, outra coisa. Então é uma. Se você tiver mais pessoas aqui, ó, você adiciona filhos aqui. Vamos para a próxima aba. Você já teve nos Estados Unidos? O João nunca teve, né? Então vai dizer que não. Você já teve algum visto americano emitido para você? Não, é o primeiro visto do João. Você já teve algum visto recusado? Isso aqui é importante, porque tem gente que tem medo de informar que foi recusado. Fala a verdade, se já teve, ou você foi negado a entrada no aeroporto. Você já preencheu alguma petição para a cidadania ou imigração americana? Endereço e telefone. Seu endereço de correspondência é o mesmo endereço residencial? Seu telefone, aqui você tem que lembrar de colocar sempre o 55 na frente, que é o telefone do Brasil, ok? Se eu tiver outro número eu vou informar. Você teve outros números de telefone nos últimos 5 anos? Oh, droga, eu tive, mas eu não lembro. Tudo bem, bota aqui, não é o caso também. Você usou outros endereços de e-mail nos últimos 5 anos? Se você lembrar, você informa. Se não, coloca aqui não, ok? Isso aqui é muito importante, redes sociais, tá? Eles vão olhar. Tá? Então eu tenho aqui no Facebook João Mário, que é meu lá em cima no usuário, né? Adiciono outra. Instagram, tá? João Mário 123. Você deseja informar sua presença online nos últimos 5 anos em outros sites, com conteúdo que você publicou, com fotos, vídeos, ou não? Passaporte, tá? Vamos lá. Nosso passaporte aqui para os mortais é o regular, né? Você informa o número do seu passaporte,
FR 123456. Passaporte Book Number, esse é um número que tem nos Estados Unidos que você não vai utilizar aqui. Brasil, que emitiu seu passaporte. Onde foi emitido? Aqui, Joinville, Santa Catarina. Brasil, quando foi emitido? Foi emitido em 11 de setembro de 2023. E vai valer até quando? Até 9. Isso aí você pega do seu passaporte essa informação de forma correta, né? 2033 são 10 anos. Você já teve algum passaporte perdido ou roubado? Vamos dizer que João teve, tá? Qual foi o passaporte? Foi o FR 321456. Ou não sei o número também, né? Quem foi que emitiu esse passaporte roubado? Brasil. Foi roubado onde? Foi furtado. Pode escrever em português, não tem problema, tá? No México. Em 2021, infelizmente isso aconteceu comigo. Contato nos Estados Unidos. Não tenho ninguém. Aqui você é obrigado a informar alguém, tá? Se eu marcar aqui, ele vai abrir o de cima. Ou eu tenho que ter uma pessoa, ou eu tenho que ter uma organização. Muita gente tem dúvida nessa parte também e acaba contratando empresa porque não consegue responder essas coisas. Simples. O hotel que você vai. Super 8 Orlando, acabou, só isso aí, ou qualquer hotel, não interessa. Dá certo, dá. Fiz mais de 30 desses vistos americanos e sempre deu certo. Aqui é outra, não tem nada comigo. Outro endereço, aquele que a gente já informou. Telefone, tem que ter, então vamos pegar o telefone aqui no site. O telefone deles aqui é esse, tá? Tira sem o sinal de mais, ok? Tira os tracinhos que ele não aceita espaço e nem tracinho, os ultramodernos. O e-mail você não vai. Family. Ok, aí ele pergunta algumas informações que muita gente não lembra, não sabe, não tem. Infelizmente vai pedir. Você pode informar que não sabe. O nome do seu pai, não sei porque só tenho a mãe, não tenho registrado na RG do meu pai, não sei. Sei lá. Aí, data de nascimento da mãe, não lembra, beleza? Sua mãe está nos Estados Unidos? Não tá. Aí aqui vem as perguntas importantes. Você tem algum parente imediato nos Estados Unidos, tá? Não incluindo seus. É porque parentes aqui em inglês é pais, tá? Não é parentes. Você tem relatives que são parentes, então relatives. Então você pode. Ele pergunta basicamente se você tem irmãos ou filhos nos Estados Unidos, tá? São imediatos, ascendentes. Ou sogro ou sogra também. Não tem ninguém. Se tiver, você vai ter que escrever aqui sobre eles. E é um problema. Você tem outros parentes quaisquer? Aí ele pergunta: primos, primas, tal. Tios, que não são imediatos, né? Não são de primeiro grau. Você pode ter ou pode não ter. João, graças a Deus, não tem. Daí ele vai pedir os dados da esposa. Acredito que a data de nascimento da sua esposa você vai saber. Onde é que ela nasceu? Ela é brasileira? Não é obrigado a ser, mas é. E o endereço dela é o mesmo, é minha esposa, mora comigo, mesmo endereço, tá? E aqui, porque eu posso ter o endereço residencial e o endereço de correspondência que não necessariamente precisam ser o mesmo, tá? Isso aqui pode ser o endereço do contato americano. Você não sabe, é ruim explicar isso, né? E você coloca um endereço separado. Um casal moderno aí que mora separado. Caso mora com, vamos lá, educação e trabalho. Isso aqui é importante. Eu sou. Aí tem algumas coisas aqui. Engenharia, educação e tal. Se você não se enquadrar, você bota outro, tá? Outra ocupação. Aí você bota aqui. Sou carpintaria. O seu empregador do João começou quando? Aí se você tiver um emprego, você vai pegar a data do seu início. Isso aqui pega muita gente, tá? Porque às vezes você está com um emprego há pouco tempo, há um ano, 6 meses, e isso realmente pode impactar muito na concessão ou não. Quanto é que ele ganha por mês? Você pode colocar na sua moeda local um valor aproximado e 100 pontos. Carpintaria de João dá a ele um salário de 12 mil reais por mês. O que é que eu faço? Posso escrever em português. Fabricação, sempre sem acentos, tá? Fabricação e montagem de móveis planejados. Coisa. Isso vale para qualquer profissão também. Você já trabalhou antes? Empregado? Sim. Trabalhei no supermercado Pague Muito.
Aí eu coloco o endereço aqui. O que eu fazia lá? Eu era gerente. O supervisor Jackson da Silva, no caso eu boto da Silva e depois o Jackson. Ah, não lembro, não sei, marca aqui que não sabe. Começou a trabalhar de se aproximado, gente. Não precisa ser, não é uma ciência exata, não. Você pode ser aproximado. 2018, tá? O que eu fazia lá? Gerência total do mercado, administrando. Pode escrever em português, tá? Funcionários, pedidos e estoque. Estou escrevendo aqui só para preencher, para vocês entenderem, tá bom? Pode ter mais funções? Pode ter mais. Ele pergunta: você já frequentou uma instituição de ensino de nível secundário ou superior? Sim, João é formado em economia. Aí ele vai perguntar qual instituição. Quando eu comecei? Não lembro. Eu sei que foi de 2010 até 2013. Então, poxa, 2 de fevereiro. Precisa ser certo? Não. 2 de fevereiro de 2010. Isso não importa muito. É encher linguiça. Até, vamos lá, 30 de novembro. Aproximado, gente. Isso aqui não vai estar. Já fiz várias vezes, nunca deu bronca, tá? 2013. Esse foi o período que eu fiz aproximado. Você pertence a uma clã ou tribo? Lista de línguas que você fala. Só falo português e muito mal. Quer dizer, o João só fala português e muito mal. Você já viajou para outros países ou regiões nos últimos 5 anos? Isso aqui é muito importante. Se você tiver um histórico que você viajou para outros locais, isso vai te provar, vai dar um convencimento para o analista que você gosta de fazer turismo. Sim, eu viajei. Para onde? Viajei para a Argentina, aqui do lado. Viajei para o Chile, também, gosto de fazer turismo. E viajei, vou botar Chile, e viajei para França. Tá, fui para esses 3 lugares aqui nos últimos aí. Você já pertenceu ou pertence, contribui para uma organização de caridade? Não, João é bem egoísta. Tá aí, ó. Você tem alguma habilidade específica, treinamento de armas de fogo, explosivos, armas nucleares, biológicas ou químicas? Isso aqui, muita gente tem essa experiência, seja por ser um engenheiro químico, seja por ser um policial, seja por estar no exército, e tem medo de responder isso aqui. Tenho, sim, fogo, pronto, acabou, verdade, nada mais. Serviu no exército? Servi sim. Você serviu ou se envolveu num grupo paramilitar? Claro que não. Então, isso aqui é a parte de segurança, perguntas de segurança. Aqui, basicamente, ele pergunta se você tem uma doença de relevância para a saúde pública, né? Cancro, gonorreia, né? Lepra. Você tem alguma desordem mental que pode colocar você em risco com outra pessoa? Não. Você abusa de... Você já foi preso ou condenado por algum delito, crime, mesmo que tenha sido anistiado? Não, João, cara. Então, você já se envolveu em alguma conspiração para violar alguma lei relacionada a substância controlada? Acredito que ele fala basicamente sobre prostituição, espionagem, sabotagem, lavagem de dinheiro, que basicamente ele fala sobre o tráfico de pessoas. Detalhe, você vai estar preenchendo isso aqui para o seu bebê de 1 mês de idade, de 6 meses de idade, de 1 ano, sua criança de 2 anos, vai ter que responder isso aqui como se adulto fosse. Isso aqui é uma perda de tempo, na minha opinião. Nem preciso explicar. Aqui ele pergunta se você já ajudou alguém ou conspirou para cometer um crime sobre tráfico de pessoas dentro ou fora dos Estados Unidos. Isso aqui para nosso João, um cara tranquilo, tá? Aqui ele pergunta se você, sua esposa, filho ou filha conspirou ou participou em atividades de tráfico humano nos Estados Unidos ou fora dele nos últimos 5 anos. Gente, basicamente, se você é uma pessoa tranquila, nunca teve passagem, você vai responder não em tudo isso aqui, tá? Para não perder muito tempo. Aqui é espionagem, sabotagem, atividades tarará, TT, tá aqui ó, escrito. Se você financiou, também tá aqui escrito, não quero falar porque o YouTube não gosta. Aqui tá a mesma coisa, você é membro dessa organização, sua esposa também, criança soldado, liberdade religiosa. Bom, aqui também aborto, tururu, que não pode falar, esterilização forçada. Aqui ele pergunta se alguma vez eu ajudei alguém a obter um visto de entrada aos Estados Unidos mediante fraude. Eu, meu filhinho de 6 meses, será que ele ajudou? Você já foi deportado ou removido para algum país? Ele pergunta se você já reteve a custódia de um cidadão americano, uma criança.
se você votou alguma violação de alguma lei ou regulação e se você renunciou à cidadania para evitar imposto. Após responder as perguntas, ele pede para você fazer um upload de uma foto que você pode tirar no seu próprio celular. Eu não mostrei a parte do upload da foto, por uma questão de não expor imagem minha nem de ninguém. Mas aquele finalzinho lá é apenas você tirar uma foto com o seu próprio celular, com a câmera, sobe, apesar que você tem que levar uma foto da mesma forma impressa, se for para Recife ou para Porto Alegre, né? Mas subiu a foto, você vai confirmar, vai finalizar o processo e vai aparecer essa página de confirmação do DS-160. Você precisa lembrar de copiar esse número aqui é importante, você vai precisar lá na frente para informar, para fazer o agendamento. Daqui você vai voltar para aquela página anterior, que a gente está aqui aí no começo. Essa página aqui, ó. Ao invés de clicar no formulário de solicitação, vamos clicar no serviço de agendamento de visto. Aí vai abrir aqui e você vai clicar em inicie sua solicitação. É bem tranquilo. Completei o formulário de solicitação para o visto e preciso solicitar. Vai abrir outra tela, você baixa, preenche seus dados pessoais, senha, os aceites, informa os dados e vai criar a conta. No meu caso, eu já tenho conta e inclusive tenho uma entrevista agendada. Eu vou só me logar para mostrar. A partir daqui, para mim, eu vou fazer um reagendamento. E para você que está fazendo a primeira vez, após pagar a taxa, você pode pagar no cartão de crédito, você faz o agendamento. Vou fazer aqui o reagendamento. Aqui eu vou escolher as datas. Porto Alegre tem a data. Vamos procurar aqui no calendário a primeira data disponível. Estou vendo aqui novembro. Cliquei, agendamento está aqui, ó. Eu não vou reagendar porque eu estou com a minha entrevista marcada. Vou escolher outro consulado para São Paulo, por exemplo, que tem o CASV. Eu escolho a primeira data, abril. Vou botar 22 de abril, escolho o horário, mas veja que 22 de abril é no consulado. Antes de um consulado eu preciso marcar o CASV para colher digitais e fotos, e tem que ser antes desse horário. Então procura aqui abril, ó, eu tenho dia 22, então eu tenho que ir dia 19. Isso aqui já ficou ruim, ó. Eu tenho que ir dia 19 no CASV. Se eu não moro em São Paulo, eu vou ter que ficar de 19 até 22 para fazer a entrevista. O ideal é tentar fazer de manhã uma e à tarde outra. Então eu vou procurar aqui, ó, dia 24, ver se eu consigo. Aí eu escolhi 24, 10 da manhã e vou tentar ver aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, 24, 7h15 da manhã. Beleza. Então, entendeu? Eu vou às 7h15 colher digital e foto e depois eu vou pro consulado fazer a entrevista. Em Porto Alegre e Recife, eu faço tudo no consulado, no local só. Bem, pessoal, como vocês viram lá na tela do PC, apesar de ser redundante, apesar de ser todo em inglês e ter muita pergunta complicada, não é nada de impossível, não é nada que você não possa fazer em casa, concorda? Não precisa pagar uma empresa para fazer aquilo. Eu acho que ficou fácil de preencher com as dicas que eu dei, né? Fazendo um comentário aqui, muita gente acha que não é muito trabalho para você viajar para os Estados Unidos. Ah não, é muito trabalho para ir passear no país dos caras, tal, para ver. Eu discordo. O processo é complicado, mas é impessoal. Eles querem apenas cuidar da segurança do país deles e cuidar da imigração. Eles estão preservando a economia, preservando a segurança dele. O país é gigante. Desde sempre, nós, enquanto brasileiros, tivemos contato com a cultura americana, nos filmes, nas músicas, nas séries e tudo. Então eu acho muito válido irmos conhecer, caso você tenha condições de você ir conhecer os Estados Unidos, né? Claro, se você tiver vontade. Além disso, com o visto americano, você também consegue entrar no México sem tirar o visto mexicano. Você consegue entrar no Canadá aplicando apenas um visto eletrônico, que é muito simples. Em minutos você faz esse visto canadense. Além de você abrir o leque, né, para os Estados Unidos, para o México, possivelmente para o Canadá, você também abre o leque para companhias aéreas americanas. Mesmo que você não vá para nenhum desses três países, por exemplo, se você quiser ir para o Japão, ou se quiser ir para a Europa ou a Ásia, e for usar uma companhia americana como a Delta, American Airlines, United, você vai ter que fazer a conexão nos Estados Unidos. E acredite, para fazer uma simples conexão, você tem que ter um visto, mesmo que você não saia do aeroporto. Meu conselho é, se você tem perfil e gosta de viajar, faça o visto. Ele vale por 10 anos. Como ele vale por 10 anos,
Quando você for viajar, seja daqui a 1 ou 2 anos, você já vai ter feito esse gasto inicial da documentação. R$ 257 por passaporte, $185 por visto, mais 60 e pouco da taxa do SEDEX, mais a viagem para uma das cidades que possui consulado americano, se você não morar na delas, é um gasto substancial. E seguindo esse meu vídeo, você economiza pelo menos a grana que você iria gastar com essa empresa para preparar esse processo de visto para você. Então, se você gostou do vídeo, se acha que ele te ajudou a preparar esse processo, se acha que ele te ajudou a economizar uma grana com essas empresas e se acha que ele foi útil de alguma forma, deixa o like, ajuda muita gente aqui. Se puder, se inscreva no canal e acompanhe os próximos. Valeu!